E eu me lembro certinho, numa oportunidade, o Leonardo estava comigo. Leonardo, eu lembro certinho, Leonardo perguntou para ele, você gostaria de voltar a enxergar? E ele falou, não. Não, exatamente. Por quê? Porque as possibilidades que ele teve e tem, sendo deficiente visual, através do descobrindo o esporte, mas foi muito grande, enriqueceu a vida dele, esse garoto. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo a gente ou nos ouvindo. Hoje no Papo Nômade a gente vai conversar com os diretores do CIDEP, o Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico daqui de Poços de Caldas. Beleza, pessoal? Bom? Opa! Beleza. Bom, gente, eu já conheço vocês, né, de longa data, ao Léo até mais, porque é amigo de infância, mas eu acredito que tem muita gente que não sabe o que é o CIDEP, né, e em que área que o CIDEP atua. Por mais que o próprio nome já diz, né, desenvolvimento do esporte paralímpico, mas aqui na região a gente só conhece mais as instituições, né, que trabalham bem com isso, né, que é a PAI, a DEFIP, a ADV. Queria que vocês me explicassem um pouquinho, né, o que é o CIDEP, mas vamos lá no início, né, explicar um pouquinho quem é vocês, né, tipo quem que é o Bruno, quem que é o Léo, o Heraldo, e até a gente chegar ao ponto do CIDEP em si de fato. Quem que vai começar? Começa pelo Heraldo. Os mais velhos? A ordem dos mais velhos? Você é o último a falar. Ficou com você, Heraldo. Guilherme, primeiramente quero agradecer imensamente estarmos aqui, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, tá? Meu nome é Heraldo, eu sou profissional de educação física, graduei em Muzambinho por volta de 2004. Aí lembra. Lembra. Se deixar, meu amigo, aqui tem história para pelo menos umas 3, 4 horas de conversa. Então por isso que eu convidei vocês. Porque, mano, se pegar bagagem de um, bagagem do outro, que não vai passar a tarde inteira conversando, né? E durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de ser estagiário do SESI. Do SESI, aonde? O antigo SESI é onde acontece o CIDEP hoje, né? E quando eu estava estagiário, era no programa do SESI que chamava CIRA, Centro Integrado Rogério Amato, que era atividades esportivas voltadas às pessoas com deficiência. Cara, esse eu não... Mas assim, que ano que era isso? Porque, cara, eu na minha adolescência, eu participei de alguns projetos no SESI, que é o contraturno escolar, sim, né? Sim. Mas eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Foi em 2002, 2001, mais ou menos isso, tá? Que era uma proposta que acontecia em todo o estado, através da FIENG, né? FIENG, em todas as unidades do SESI. E eu tive várias oportunidades de fazer um curso de capacitação em Belo Horizonte para poder aprender mais sobre o esporte paralímpico. Então eu acabei indo para Belo Horizonte, conhecendo... Aqui na região, na época, não tinha nada, né? No sul de Minas nunca teve nada. Até hoje em dia não tem muito, né, cara? Não é muito fomentado. Não tem muito. A gente procura, né, o Leonardo e o Bruno, a gente procura fomentar, depois os meninos podem falar melhor do que eu nisso, a gente procura fomentar uma vez por ano, a gente vai em outra cidade e faz um curso de capacitação, totalmente gratuito. Então, hoje em dia já é assim, tipo, naquela época, então... Não, antigamente não tinha nada. Hoje nós temos Boa Esperança, Varginha, Três Corações, que tem algum movimento ali em torno disso, mas nessa oportunidade não tinha nada. E eu achei muito bacana, por quê? Porque as pessoas com deficiência, muitas vezes, nesse período, elas viviam em casa, ou somente em centros de reabilitação. Então elas não tinham a oportunidade de vivenciar algo, de fazer uma atividade física, de ver que através da atividade física poderia ter vários benefícios. Não se sentia capaz, né, Heraldo? Também, né? Enfim, e o que acontece? Em 2005, essa proposta acabou em todo o estado.
E deixou Mas de em todos os acontecer. estados tinha que era sempre em Falei série? errado, desculpa, não é todo estado. Não. Dentro do estado de Minas Gerais, essa proposta acabou. É só dentro do estado de Minas. Mas dentro do estado de Minas, esse Era em várias cidades. Mas era no SESI de cada cidade? Sim, no SESI de cada cidade. Acabou isso. Não sei nem te falar por quê. E eu gostei tanto do movimento paralímpico, que na oportunidade eu conversei com o secretário de esportes na oportunidade, que é o Antônio Carlos Pereira, faleceu, né, durante a pandemia, e falei para ele da ideia e ele gostou muito da ideia. Eu falei assim, eu não gostaria de que acabasse esse movimento. E ele falou assim, ó, então continue, né? Tinha um projeto antigamente das secretarias que se Vive Esporte. Tinha um projeto da secretaria que Secretaria de Esporte. é. Aí eu comecei a desenvolver essa proposta através desse projeto da Secretaria de Esportes e comecei um trabalho muito simples na DV, né? Não tinha uma bola adequada, não tinha material, não tinha nada, mas tínhamos aí a matéria-prima que eram os alunos e eu como professor fazer um trabalho de iniciação. Eu falo que assim que eu me sinto Charles Miller do esporte paralímpico do goalball, porque nós fomos para uma competição em 2006. Tinha habilidade garimpeira, né? O cara saiu garimpando. Também. Também, né? Nós tivemos uma primeira participação em competição e naquela época não tinha a informação como ela tem hoje. Então o que acontece? Sempre quando eu fui fazer esses cursos de capacitação, eu tive sempre a tradução das regras, mas em português. E o livro que eu tenho um livro guardado até hoje, o livrinho de goalball, ele estava tudo em português. Então eu passei tudo para os alunos em português. Uhum. Quando nós fomos para uma primeira competição em Pedreira? E foi em Pindamonhangaba? Não, bem antes. Acho que foi Pedreira. Você não é nem nascido. Rapaz. Não era mesmo. Nós fomos Mas eu sei da história. Nós fomos na competição lá, todo mundo falando inglês, os comandos do goalball falando inglês. Caramba, velho. Nossa senhora, eu já pensei que tinha o time dos Estados Unidos, Inglaterra, alguma coisa do tipo. Eu falei assim, não. Na verdade, o coordenador do evento, o organizador do evento, chama James, ele falou assim, ó, os comandos do goalball, para ser universal em todos os países, ela é inglês. E isso percorre até hoje. Percorre até hoje. Por isso que quando eu fui gravar o Léo lá, ele falava uns comandos lá, eu falei assim, mano... Isso, porque todos os comandos são em inglês. Eu nunca quis perguntar para não dar uma gafe, né? Eu falei, deixa ele, né? Então se você for... Um dia a gente pergunta... Aonde você agora for, tá descobrindo. Aonde você for e ter o goalball, você vai ver que é inglês. Os comandos são todos em inglês, né? E eu não tinha isso comigo. E aí os caras perguntando com o que você treina lá com seus meninos. Eu falei assim, não tem nem bola. Não tinha bola. O que eu fazia? Eu falava assim, eu tinha um patrocínio de supermercado. Sabe como é que é esse patrocínio? Aí põe o nome na camisa? Não, nem isso. Pega uma bola de medicine ball, que é uma bola próxima de 1 quilo, pegava sacola, colocava em torno da bola, colocava uma fita e vai jogar. Fazer barulho. E jogava. Ó, gente, vocês falaram que tomavam café. Aqui, como a gente está aqui na casa do colono, não pode faltar um expressinho. O Heraldo pediu um carioca, mineiro pedindo um carioquinha. E aí, para não deixar ele sozinho, eu pedi um carioca também. E os meninos ali pediram um expresso. E não pode faltar o pão de queijo. Eu vou pegar o meu pão de queijo, que não pode faltar. Aí quem quiser pegar o segundo pão de queijo, os outros aí não quiseram, eu não abro mão, porque, cara, esse pão de queijo é muito bom, velho. Olha o tamanho desse pão de queijo. Você quer? Alguém quer? Obrigado. Deixa aí, depois eu divido com o Bruno. Se vocês não pegar, filho, acho que não vai sobrar. O pão de queijo é muito bom, cara. E esse cafezinho também. Você viu que veio uma bolachinha aí, né? Você sabe a ordem, Bruno? A bolachinha por último, né? Oi? Bolachinha por último. Mas sabe a ordem? o água, café. Lá, mas nem sabe. Tá espertinho. Quer açúcar? Não. Aprendeu, né? É o garantia. Sem açúcar. Sem açúcar. Foi muito bom, Heraldo. Vai falando aí que eu vou degustando aqui o café. Na hora que o teu esfriar... Tá jóia, tá bom. A gente troca. Então o que acontece? Esse movimento acabou e nós começamos, por isso que eu falei em relação dessa competição, e eu falo que me senti o Charles Miller. Por quê? Porque o pessoal percebeu a garra que os meninos tinham e eu de passar para eles o que é o goalball. Então eles me deram as regras em inglês, né, com a tradução, e me deram uma bola de goalball. Então eu voltei
para postos, eu falo assim, voltei com Uma bola e com uma a bola e regra. as regras oficiais. Eu falo assim, nossa, que bacana. Para mim foi um marco histórico. Marco histórico. E Pegou o Aurélio ali e foi só aqui, ó. não, já estava traduzido. Já estava traduzido? Não, já tinha tradução embaixo. Já tinha tradução embaixo. Deixaram no esquema já. Deixaram no esquema já. Não. Hoje eu acho que quem fez isso deve arrepender, né? Pô, boa. Verdade, hein? Quem vê o CIDEP do tamanho que tá. Graças a Sei Deus. lá, rapaz, fui dar uma... Fui querer ser bonzinho e fomentar. Mas é assim, isso é o legal do fomentar o esporte paralímpico. O esporte paralímpico é totalmente diferente do esporte convencional. As pessoas estão ali por um propósito, né? É fomentar e contribuir para que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de vivenciar o que todas as outras pessoas vivenciam. É ser humano igual a todo mundo, né? Não que não haja competição. Existe competição, mas na base... Você fala em competição em que sentido? Competição de Competitividade mesmo. competitividade entre pessoas mesmo. O esporte convencional, isso. O esporte convencional, a gente vê muito isso. A gente passou um pouquinho ali dentro do esporte convencional, a gente pode entender muito isso. No sentido de que uma pessoa, às vezes, quer ocupar o lugar da outra. Sim. Uma pessoa quer, de certa forma, usar de uma competitividade fora, assim, de contexto e acaba que fazendo com que o ambiente seja um ambiente mais carregado de tudo energeticamente. é de uma competitividade forte de mesmo, negativa. Né? De malícia, a competitividade que a gente observa, né, obviamente, isso eu acho que tem em todos os lugares, mas que a gente observa no esporte paralímpico, é que É mais saudável. um treinador busca ajudar o outro com informações e com conhecimento, então existe uma troca muito bacana no esporte paralímpico. Eu já percebi mesmo, existe bem essa simbiose entre vocês e até mesmo profissionais de fórum que quer ingressar nessa área e quer participar. Eu vejo, acho que, não sei se é a carência, mas eu de fora, eu sempre percebi tipo, uma humildade muito grande no compartilhamento da informação que vocês têm. Perfeito. Lá em 2015, né, quando a gente conversou, eu falei, pô, vocês têm um super trunfo na mão. Lembra? Nem tinha o CIDEP. Falei, nossa, vocês têm um super trunfo na mão, cara. Quando a gente sentou pra conversar com o Alexandre, e eu vi uma coisa assim, eu falei, caralho, mano, e os caras têm uma informação, um projeto muito top na mão. Eu sempre vi isso. Porque justamente pela escassez e pela carência, Com certeza. que tinha. E aí, quando vocês começaram a crescer, e eu venho crescendo cada vez mais, e aí a humildade que vocês têm de compartilhar, igual vocês falam, leva essa informação para outros municípios e de graça. Sim. E aí, cara, isso demonstra assim que se deve ir muito longe, né? Porque quanto mais vocês fomentam aqui na região, mais todo mundo cresce. Sim, a estratégia justamente é essa. Então, a gente entende dentro do esporte paralímpico que o fomento fortalece o movimento. E isso vai desde da base, né, que somos nós, os clubes que são formadores de atletas, até chegar ali no Comitê Paralímpico Brasileiro, onde o comitê faz a gerência das seleções e concentra ali dentro do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro o treinamento das seleções, dos atletas de seleções. Então, todos os projetos e as subdivisões dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro, por exemplo, tem o setor de desenvolvimento esportivo. O setor de desenvolvimento esportivo é um setor que trabalha diretamente com a base. Então, nós temos a oportunidade de ter contatos com eles e muitos de nós já fomos e somos convidados a estar junto ali no contexto de treinamento dentro do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, e ali a gente absorve o que eles já fazem, a gente traz para a nossa vivência, tanto dentro do goalball. O Heraldo já teve algumas oportunidades na seleção brasileira, eu tive algumas oportunidades da seleção brasileira. E ali não tem aquele negócio, eu vou esconder o ouro aqui. Não, eu trabalho, eu mostro meu trabalho, e se você estiver apto para absorver aquilo que eu estou mostrando ali, você vai absorver, você vai aplicar dentro ali da base do clube que você atua. Então existe uma troca muito tranquila nesse sentido. E essa troca, ela não diminui ninguém, muito pelo contrário, ela faz o movimento se fortalecer cada vez mais, haja visto que, vamos usar o próprio goalball, o quanto essa modalidade evoluiu desde 2012, que foi quando eu entrei no goalball. Eu digo modalidade mesmo em todos os aspectos,
seja no desenvolvimento físico dos atletas, seja no desenvolvimento tático e seja no fortalecimento dos clubes. Então, nós acabamos de chegar aí o Bruno de um campeonato regional lá em Vitória, no Espírito Santo, onde a gente pôde perceber a grande evolução técnica de todos os atletas. Mas, Léo, você falou que entrou em 2012. Antes de aprofundar mais até mesmo nos títulos que vocês ganharam, né, agora, lá, aí, na qualificação dos atletas, até na visibilidade que isso vem trazendo, o Heraldo falou que ele já começou lá em Muzambinho. E aí depois teve contato com o projeto, quando acabou, aí ele foi atrás de informação, acabou pegando essa informação e trazendo para cá, né? O verdadeiro garimpeiro. E aí no teu caso, você falou que chegou em 2012. Você, Bruno, chegou quando? Então, depois, né? deixa eu vou passar a bola para esses dois aqui, ó. Tá, melhor então. Aí o que acontece? Começou a ser desenvolvido o goalball, quando eu retornei essa competição, e começamos a ter vários participantes dentro do goalball. Então nós tínhamos a primeira modalidade que você implantou é o goalball. Então eu tinha a oportunidade um time de escolar, que era um time de adolescentes e de adultos. E aí começamos a participar de campeonatos brasileiros, regionais e tudo mais e tal. Esses atletas você pegou dentro da ADV. Dentro da ADV. Da Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poste Caldas. Porque o goalball, ele é um futebol para cegos. Isso? Não. Eu vou deixar o Léo explicar depois, mas não, o futebol e o goalball, o Léo responde depois. Então vou deixar essa pergunta para você então. Aí o que acontece em 2009, eu tive a oportunidade de ser convocado pelo Estado de Minas para ser técnico da seleção do Estado. E quando eu fui para as Paralimpíadas Escolares, eu me descobri nas Paralimpíadas Escolares. Eu estava nessa competição sensacional, onde tinha várias modalidades e inúmeras pessoas com deficiências. Inúmeras. E as pessoas alegres, felizes de estarem participando de um esporte, de modalidade esportiva. Eu vim com a ideia de aumentar as modalidades, não ficar somente no goalball. Só que eu precisava de mais pessoas que tivessem junto comigo. Já não estava dando para fazer sozinho, né? Não estava. Eu precisava que isso pudesse ser fomentado, né? Onde eu conheci o Bruno, vou passar a bola para o Bruno, onde eu conheci o Bruno, que o Bruno era um professor de orientação à mobilidade dentro da ADV, e ele começou a contribuir comigo nas minhas ações ali. E era o meu auxiliar no goalball. O primeiro auxiliar que eu tive foi o Bruno, né? Aí vou passar para o Bruno agora. Vou dar a história para o Bruno. Bom, eu também sou profissional de educação física, né? Eu formei na FAI, na mesma turma que o Léo. Então a gente já se conhecia da faculdade. Na faculdade mesmo, desenvolvendo vários projetos junto ali. Até a gente tentou trazer um projeto aqui para Poços de trilha, né? Voltado mais para uma atividade mais natural, ar livre com o pessoal. E acabou que a gente começou a desenvolver, mas aí foi virando para o outro lado. E o lado que virou foi exatamente esse, foi para o lado paralímpico. Eu tinha muito contato já com pessoas com deficiência, por conta de amigos de família, essas coisas. E numa oportunidade, um amigo que era presidente da ADV falou assim, vai estar abrindo uma vaga para trabalhar na ADV, que é a Associação dos Deficientes Visuais. E eu falei assim, eu vou entrar, estou formando agora, não é na minha área, mas já vai direcionando a oportunidade que eu tiver, eu viro para a área, né? E aí eu entrei na instituição, foi onde eu conheci o Heraldo. Mas a área que você queria seguir era qual? Não, eu não tinha uma área definida ainda. Não tinha ainda? Não, eu estava formando na licenciatura, né, na educação física, continuei fazendo bacharel, fiz uma pós-graduação também, junto com o Léo na mesma pós-graduação. Mas ali, naquele momento, eu precisava começar a trabalhar na área, para justamente... Não sabia desse casamento, não. Tudo juntinho, velho. Justamente para entender a área que a gente tinha. Amor antigo. Amor antigo, não sabia disso, não. Tá roubando meu parceiro de infância. Aí, quem tá com ciúme, né? Pô, não sabia disso, não, velho. Vou falar pros meninos lá da rua, lá. E aí eu entrei na ADV, foi onde eu conheci o Heraldo, na modalidade de goalball. Eu estava como professor de orientação e mobilidade, que é ajudar as pessoas com deficiência visual a se locomover pelos espaços,
na sua casa, na cidade, onde ela precisar, eu ia e contribuía com esse deslocamento. E eu gostei demais da modalidade, né? Eu não conhecia o goalball, já tinha visto alguma coisa de natação, do futebol para cegos, mas o goalball eu não conhecia. E quando eu conheci, eu falei, nossa, que esporte diferente. Vou ser auxiliar, eu vou me oferecer como auxiliar, preciso aprender isso aqui. É uma área que eu queria estar junto e fui ser auxiliar. E sempre falando pro Léo, falei assim, Léo, cara, lá é fera demais, tem uma modalidade assim, assado, e falando a bola pro Léo e explicando para ele o que era o esporte para pessoa com deficiência. Foi vendendo aos poucos o peixe. Fui jogando a isca ali no Léo, falei assim, eu preciso, já fez um tanto de coisa até aqui, eu vou arrastar o Léo para essa comigo também, vamos ver o que vai virar. E isso em 2010 foi quando eu conheci o goalball. Em 2012 eu saí, em 2011 eu saí da orientação de mobilidade, entrei com um projeto de natação na ADV, que a professora que estava saindo, e aí eu meio que substituí ela no projeto. Então eu passei a fazer aulas de natação para a pessoa com deficiência visual. E fiquei um ano nessa proposta, e aí a gente casou, eu e a minha esposa, e resolvi ir para São Paulo com ela, que ela já morava lá, ela estava querendo voltar, eu fui para ela terminar a faculdade e pegar um pouco mais de experiência lá em São Paulo na área. E nisso o Heraldo puxou o Léo junto para desenvolver as atividades também, mais específico no goalball, né? O Léo não entrou na natação, ele entrou como auxiliar de goalball já na oportunidade. E aí essa história tem uma pausa aqui na minha, porque aí foi quando eu fui para São Paulo. Lá em São Paulo, em algumas oportunidades, estava tendo Geng e tal, falando com os meninos, ó, a gente vai estar aí. Paralimpíadas escolares, vai ser tal data. Eu ia para acompanhar eles o quanto eu podia ali. Então, em algumas oportunidades a gente conseguiu manter esse contato. Eu não consegui trabalhar nessa área lá em São Paulo, mas eu tive uma experiência... Lá é o quê? Muito concorrido? Não? Na verdade, foi a hora que eu cheguei, como eu não tinha muita experiência nessa área, eu nem procurei na área. Então eu procurei nessa área paralímpica, eu fui mais para a parte de academia, personal. Que é mais fácil de entrar. Era mais fácil de achar o sustento ali, né? Que eu precisava me sustentar lá. E aí teve essa pausa, que aí foi onde começa a história do Léo. E aí depois eu volto, depois que o Léo começar a contar essa história. Eu vou falar sobre isso, que foi muito interessante esse processo, porque eu fui padrinho de casamento do Bruno, fomos padrinho de casamento do Bruno, e só que eu não... Não, eu junto com o Heraldo, não. Ah, não. Ele com uma é que eu achei que tinha feito essa troca, ele casou e trocou o parceiro. A pessoa entrou nós dois na igreja, padrinho. Eu fui o padrinho. Você fez eu vou ver essa troca, ele casou e tem... Só que é o seguinte, eu não disse o Leonardo, não sabia quem era Leonardo. Aí o Bruno falou do Leonardo, ó, tem um grande amigo, não sei o que e tudo mais e tal. E eu, na oportunidade, eu estava trabalhando de recreação no Hotel Lisboa, eu lembro certinho, parece um filme assim, né? Falei assim, chama ele aqui, deixa eu conversar com ele, né? Eu lembro que nós sentamos ali em frente ao Hotel Lisboa, e aí começamos a conversar, falei com o Léo o que era a proposta e tudo mais e tal. E eu lembro certinho, a gente conversou no mês de dezembro. Você estava em temporada de Isso em 2012. férias. Isso. 2012. Conversamos no mês de dezembro e logo no finalzinho de janeiro... De 2011, né? 12? Não, porque 12 vocês já começaram a trabalhar junto. É isso? Foi 2011. Aí o Léo já começou a desenvolver ali comigo e tudo mais e tal. Só que o que acontece? Como eu já tinha algumas aulas e o Leonardo estava junto comigo, eu não tinha tempo de estar junto com ele passando algumas questões. De como era trabalhar com deficiência visual, ou de uma técnica específica. Então, assim, praticamente eu joguei o Léo na fogueira. Entendeu? Mais o goalball. Eu achando que o Léo era moreninho assim, porque de nascença, né? Não, é porque eu joguei na fogueira. Já fui jogado muitas vezes nas fogueiras. Então. Mas essa questão... Mas deixa eu só... Já foi jogar muitas vezes na fogueira, aí só. Lavando roupa aqui não, Léo. Lavar roupa aqui não. Deixa eu só uma pausa, gente. O baixinho acho que soltou a música de novo. Bom, gente, tivemos uma pausa técnica aqui, porque soltaram o som do ambiente e o Heraldo fala baixinho, eu tive que dar uma pausa ali no som pra gente conseguir ouvir ele aqui melhor. E gente, vocês vão perceber que durante a conversa aqui, a gente solta umas piadinhas, umas brincadeiras, porque sou amigo de infância do Léo, conheço o Bruno há bom tempo, o Heraldo, que eu conheço menos, mas a gente já tem uma intimidade aí de parceria, porque
por um tempo eu também ajudei ali no marketing um pouquinho do CIDEP ali, porque assim, é um projeto muito bacana. Então a gente criou essa relação aí de amizade aí, então por isso que no podcast a gente solta o verbo mesmo sem papas na língua. Mas, Heraldo... Na verdade, eu acho que parou... Parou quando o Leonardo chegou. O Leonardo chegou para poder jogar na fogueira. No casamento. Não, foi na fogueira, é verdade. Casamento do Brunão. Só complementar antes de jogar o Léo na fogueira. De novo. O goalball, o Heraldo fez uma proposta, a gente conseguiu levar o goalball lá para São João e na nossa graduação a gente teve um pouco da apresentação do goalball para a nossa turma. Lá na faculdade. Lá na faculdade. Só que eu não me recordo, eu não me lembro deles. A gente teve esse processo. Não. Você lembra disso? Mas lembro vagamente. Eu lembro de eu ter ido, mas eu não lembro quem eram as pessoas. Mas quando você levou, eles já estavam... A gente era graduando. Era os graduandos. Os dois trabalhávamos juntos lá na ADV, e aí o Bruno levou a proposta para mostrar como um trabalho em faculdade. Eu tinha eu levei um tabuleiro de xadrez emprestado desse presidente da ADV, que era o Cleiton na época. Mostrei o tabuleiro, como que era, o jeito que jogava. O Cleiton é o que tem, que é deficiente visual. Que ele trabalha na Câmara Municipal. Na Caixa. Ele trabalhava na Câmara, é o Rodrigo. É o Rodrigo que é na Câmara e ele trabalhava na Caixa, lembro dele. E aí ele tem um tabuleiro adaptado para deficiente visual jogar, que é em alto relevo, as casinhas do tabuleiro e tal. E aí depois, vou tentar trazer o goalball também. E a gente conversou, foram fazer uma apresentação do goalball lá, na oportunidade. E aí, então assim, já teve um primeiro contato. Eu falar o que era e depois de visualizar o que era. E aí depois veio essa proposta que o Léo entrou no processo do goalball também, como auxiliar. E Léo, como é que foi para você, cara, assim, recém-formado, né, ser jogado na fogueira de uma modalidade, de um posso dizer um projeto? É complexo, não. É um projeto, sem saber como era? Então, porque é um desafio assim, recém sair da faculdade já é um desafio. E ainda mais entrar num projeto sem saber muita coisa, mais ainda. Exatamente. Você sentiu bambeou as pernas? Não posso dizer para você que é a mesma coisa trabalhar com o esporte convencional e o esporte paralímpico. O paralímpico é mais complexo. Mas eu desde 2008 eu já estou na área como estagiário e desde 2008 eu fiz a brincadeira, eu sou jogado na fogueira. Por quê? Eu comecei como estagiário no SESI também, coincidentemente, que tinha um projeto segundo tempo. Mas você era estagiário do Filipinho naquela época? Não. Eu não tinha estagiário, eu não tinha nenhum professor regente onde eu era estagiário, porque é o seguinte, na época eu acredito que poderia funcionar dessa forma. E o projeto ele contratava estagiários para dar aula para crianças em contraturno. E aí eu me recordo que eu fui chamado para trabalhar nesse projeto segundo tempo. Isso em 2008, eu entrei na faculdade em 2007. Você entrou na faculdade em 2007? 2007. E em 2008 você já estava... eu fui contratado para ser estagiário do projeto segundo tempo. Assim que entra na faculdade, você já pode ser estagiário ou tem que ter um período? Porém, assim, hoje existe uma normativa onde o estagiário ele tem que estar acompanhado de um profissional, porque o estagiário ele está ali para aprender. Eu não vou te dizer com precisão se na época havia alguma diferença na legislação, principalmente referente à lei de estagiários, etc. Só sei que eu fui jogado na fogueira, porque eu fui regente de turma em 2008. Eu lembro que na época eu tinha 19 anos, eu tinha aluno com 17. Tinha aluno com 17, eu com 19, eu era professor e assim, era contraturno. Então, eu acredito que eu sempre tive muito jogo de cintura. E a partir do momento que eu entrei na educação física, parece que uma voz falou assim, isso aqui é para você. Eu sempre me identifiquei com a educação física. Eu sempre levo muito... Você não gostou de esporte, não? Lembra a gente jogar bola na rua, fazer capoeira? E não só isso, não só essa questão do movimento que sempre foi presente na minha vida, né, de brincar na rua, enfim, de coisas que são importantes. Aí quando você começou a atuar, você sentiu tudo. E eu entrei na faculdade achando que eu ia trabalhar com futebol depois, porque eu sempre joguei futebol, gostava de futebol. Eu entrei na faculdade para trabalhar. Raiz brasileira. Mas eu pisei na faculdade, parece que abriu minha cabeça. Então, assim, tudo que era me apresentado na faculdade, eu procurava absorver muito e eu me identificava com todas as áreas. Então, assim,
Eu sou apaixonado pela educação física, né? Amo esporte paralímpico, mas assim, eu sou apaixonado pela educação física. Enfim, e aí eu acredito que essa dificuldade que eu encontrei lá em 2008 já me preparou para encarar de frente uma situação onde eu tinha acabado de formar, mas eu já tinha experiência desde 2008, com vários contratempos, com várias situações onde eu não sabia lidar, que eu tinha que me virar ali nos 30, né? Então, foi difícil, foi, mas a partir do momento que o Heraldo falou assim, ó, aqui vai ser assim, 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 você vai direcionar isso, pá, vambora. Que vai. E aí tinha deficiente visual total, tinha baixa visão, eu não tinha muita noção, quase nada de orientação à mobilidade. Como o Bruno tinha, né? O Bruno já tinha, então assim, eu aprendi ali, cara, na prática, isso é muito bacana porque, e eu digo isso... E não tem nenhum livro de teoria para isso. Para essa galera que está se formando, porque hoje a gente percebe, não hoje, né, não nem usar essa palavra hoje, mas tem muita gente que acredita que precisa de muito subsídio, que precisa de muita estrutura para poder começar a trabalhar, para poder começar a atuar, para poder começar a fazer alguma coisa. Tá, mas deixa eu perguntar, na faculdade, tem alguma coisa relacionada a isso que ensina na faculdade? Quase nada. Tema, experiência, quase vivência? Nada. No esporte paralímpico e atividade para pessoa com deficiência, quase nada. Essas vivências que a gente leva que... Talvez não seja isso que às vezes a pessoa sai da faculdade e nem olha para essa área. Pode ser. E aí Pode por ser. isso que não se sente capaz? Pode ser. Eu acredito sim. Então, assim... Que isso é um fator que teria que começar, teoricamente, essa eu mudança acredito lá que a grade na instituição? curricular, e assim, hoje se fala bastante de inclusão, acessibilidade, esporte paralímpico, nós podemos acompanhar por conta da internet, Sim. que acaba democratizando muito essa questão do esporte paralímpico, que teve os Jogos de Paris, então a gente pôde perceber e acompanhar o desempenho do Brasil e o quanto é bacana a gente poder ver os atletas brasileiros brilhando. E quando eu falo brilhando, ganhamos eu digo muito no mais sentido medalhas, né? literal. Opa, isso chamou a atenção da população. Olha, mas, poxa, eu nem sabia que existia, né? Não sabia que existia seleção para essa modalidade, não sabia. Poxa, que legal. Então começou a trazer o esporte paralímpico em cena. E isso acaba desdobrando em outras questões, né? E o CIDEP, ele mostra muito isso. A partir do momento que o CIDEP foi se consolidando aqui em Poços de Caldas, nós podemos perceber que em cima desse movimento do esporte, muitas coisas ao redor foram também se desenvolvendo. Por quê? Quando eu vou, exemplo, receber um evento esportivo, eu preciso de garantir uma acessibilidade para tal. Então, assim, eu começo a pensar, poxa, e isso acaba se desdobrando não somente para o esporte, mas para a sociedade. Esses atletas, esses alunos, esses participantes, quando eles começam a brilhar no esporte, a partir do seu talento, eles começam a ter mais autonomia dentro da sociedade. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas começam a aparecer mais. O Heraldo disse muito bem, e se você for pegar essa linha do tempo, quando ele começou, as pessoas com deficiência era de casa para o centro de reabilitação, do centro de reabilitação para casa, a partir do momento, quando iam, a partir do momento que se iniciou uma proposta Desafiadora de prática esportiva, o que aconteceu com essa turma que estava envolvida? Ele saiu desse círculo, que é importante para ele sim, criou-se mais um porém, pé do tripé, né, velho? Cara, tem uma viagem para eu fazer. Tem um contato para eu fazer. E a partir do momento que você pega o ser humano, né, e você consegue trabalhar as suas potencialidades, os seus talentos, cara, é uma terra muito fértil. Então, Sim. o ser humano por si só, ele começa a protagonizar várias outras coisas na sociedade. Então, uma pessoa que não tinha perspectiva, talvez, de estudar, ele começa a estudar. Tá, mas dentro pessoa com disso deficiência, ele tem uma profissão e ali ele consegue protagonizar várias Mais situações coisas. dentro da sociedade, que é muito Sim. importante. E ele volta a ser protagonista da sua própria vida. Da sua né, própria cara? vida. Da sua própria vida. Perfeito. E, cara, mas dentro disso daí, né? Quando aí... Beleza, você foi ajudar o Heraldo, certo? Que o Bruno saiu aí. E assim vocês continuaram dentro das instituições? Sim. E aí vocês estavam... Na verdade, quando o Léo entrou, que eu falei para você que eu vim de São Paulo com essa perspectiva de aumentar, foi onde eu entrei em contato com as instituições
para que fosse feito o mesmo trabalho que a gente fazia na ADV, que fizesse nas outras. Tá, aí aqui em Poços, as outras que a gente fala é o quê? Hoje não tem mais, mas uma delas que contribuiu muito para o processo é a CD. A CD não tem mais? Não. Aqui em Poços Eu não sabia, achei que ainda Desde tinha. 2019. 19, que não tem mais essa. Não, é 19 ou 20, um dos dois. Ou é Nossa, 19 faz ou bastante 20. tempo, então, Ou é 19 ou 6 20. anos aí. Então, mas aí antes tinha a ADV, A DV, a DFIP, a DFIP, a e a PAI e a CD. e a CD. Não, a gente começou com essas três. Ah, com essas três. Essas três. Entendi. A PAI é aí, recente. então aí depois que você veio de São Paulo, você entrou em contato com essas outras... Bruno veio de São Paulo. Não, eu ele vim de voltou São da Paulo. competição. Eu vim da competição de São Paulo com essa ideia de... Porque aí ele conseguia abraçar outras modalidades, outras deficiências. Sim. Porque antes era somente Perfeito. a deficiência visual. Sim, porque E era aí só ele com viu goalball, essa necessidade. a deficiência visual, e aí quando ele foi participar do Isso. campeonato lá, Perfeito. ele viu que podia pegar mais... Que aqui tinha a possibilidade. Porque tinha as instituições. Porque Poços é privilegiado. Aí foi aonde entrou Tem outras várias modalidades, que o Léo tem uma expertise muito maior que eu. Que eu, o futebol PC. Tá, então, porém, assim, depois que você foi para São Paulo, viu as outras modalidades que podiam ser implantadas aqui em Poços e na região, aí você trouxe essa ideia e entrou em contato com as outras instituições, que até então essas instituições é mais para ajudar a pessoa, Para fazer a reabilitação dela. né? E aí você veio com essa parte do esporte, Perfeito. né? Trazer Que auxilia nesse processo. uma qualidade melhor de vida e fazer, e também, tipo assim, dá um sonho, né? Claro. Para esse É uma pessoal, né? possibilidade. Uma possibilidade É uma de... possibilidade. Uma autonomia, né? A gente contribui com uma autonomia dessa pessoa. Eu acredito que, assim, vai muito além de autonomia, é realmente plantar uma sementinha de um sonho para eles, né? Porque claro. às vezes eu falo assim, às vezes ele nem tem vontade de sonhar porque se sente limitado demais. É porque não conhece, Não conhece. simplesmente. O Não é medo, apresentado, tipo, perfeito. o medo acaba paralisando todo mundo. Nós que não temos assim uma deficiência nesse nível, né, que eu acredito que todo mundo deve ter uma sequela aí, 10% de sequela todo mundo tem. Então, assim, nós que não temos essa deficiência, a gente se sente limitado e incapaz várias vezes por medo de conhecimento. Então, quando você pega uma criança ou um adolescente com alguma deficiência, ele olha para o mundo, vê se compara, né, com o próximo, né, correndo na rua e não sei o quê, se acha incapaz. Quando que surgiu a necessidade de criar-se o CIDEP? Foi quando... Aí é o seguinte, vamos continuar a história, Porque o que acontece? Eu e o Leonardo, a gente, posso falar com muita tranquilidade, é uma dupla que deu certo, é uma engrenagem que funcionava. Tu pode falar, porque hoje eu não estou mais em quadra, atuante como técnico, né? Hoje eu sou um dos gestores do CIDEP. Você ficou mais agora na parte administrativa. Né? Mas na oportunidade nós conseguimos se dar muito bem nas modalidades, né? E assim, eu vi que o Leonardo, ele se dava muito bem ali com as modalidades, e uma delas que ele trouxe para esse movimento que não tínhamos era o futebol PC, né? Que é diferente do futebol para diferente cegos. do futebol de cegos. Que é Daqui a pouco diferente do goalball. ele vai explicar daqui a pouco, né? E começamos a trabalhar a bocha paralímpica, o futebol, O atletismo, o xadrez, o atletismo, tênis a de mesa. natação, tênis de mesa. A gente começou a trabalhar com ampliar. Por que Tinha que acontece? possibilidade. Por que que acontece? Sempre o nosso Direcionar. objetivo, Guilherme, foi o mesmo, né, Léo? Fazer com que a pessoa com deficiência ela pudesse praticar algo, independente do que seja, ela pudesse praticar algo. Esse sempre foi o nosso objetivo, né, Léo? Sim. Então, nós trabalhamos nas instituições Agora eu vou aproveitar, vou roubar sua cena. Eu queria saber do Leonardo. Entrevistador. Eu vou roubar tua cena aqui. O próximo aqui, ele que vai fazer. Antes do Bruno voltar de São Paulo, né, que foi ali em meados de 2015, 2016, Bruno, 2016. né, nós tivemos até 2016 que o Léo, nós fomos para os Jogos do Rio de Janeiro, Jogos Paralímpicos do Rio, os Jogos foram aqui no Brasil, né? Como foi esse momento para você antes do Bruno entrar, antes do retornar do Bruno, da gente poder dar uma ampliação? O que você teve essa percepção sua de entrada, de conhecimento, de vivência?
Olha, Não, entrevistador. eu falo para seu autocrescimento Boa mesmo. pergunta. Seu autocrescimento mesmo dentro das Aqui, gente, põe modalidades. na lista aí, ó. Põe na lista, parceiro aqui de entrevista para os próximos episódios. Então, assim, eu vou só dar continuidade nessa linha do tempo da minha história no esporte paralímpico. E o Heraldo te jogou na fogueira, você tá pulando fora. Não, eu só... mas a continuidade é justamente a explicação sobre o que ele está falando. Eu aprendi muito, do zero, né? E assim, eu sempre digo até para os profissionais que estão conosco hoje, que a gente desbravou a mata fechada, cara. Literalmente, porque assim, não existia nada, a gente não tinha referência de dados, não tinha nada que tinha já dado certo para você usar de comparativos. Você tinha só a argila ali, não Exato, tinha mais nada, né? então Tinha que assim, a moldar gente sabia o caminho que a gente iria seguir, e eu acredito que é o que vai de cada um aqui. Eu acredito que isso é muito importante para o processo, porque o Heraldo, eu acredito que ele tenha dentro dele sempre uma vontade de crescer e expandir, né, independente do que se faça. O Bruno da mesma forma, e assim eu já percebi lá na faculdade, e eu também sou dessa forma. Então assim, você pegou algo para fazer. Onde a gente ia chegar, onde a gente vai chegar ainda, a gente não sabe. Porém, o que tem muito claro na minha cabeça, na cabeça dos dois, é que nós vamos crescer e expandir. Não, isso Obviamente é uma que coisa nós, inevitável. nós traçamos algumas estratégias, mas a vontade de crescer e expandir era uma só. O que me movia, né, na época, e eu estou atrelado, é o que sempre me moveu desde a faculdade. Eu sou apaixonado pela educação física, mas também pelo desenvolvimento e a performance humana, sabe? Eu gosto muito de analisar e ver o processo. Por exemplo, você pega uma pessoa, ela chega lá na sua mão para você dar o treino para ele de iniciação. Poxa, ela não sabe nada. Vamos usar ali a natação, né, que o Bruno teve em contato. A criança mal tem coragem de entrar na piscina. Aí, dependendo dos processos ali, quando você vê a criança nadando, poxa, é fantástico isso. E no esporte paralímpico, isso a gente consegue ver com muito mais intensidade, a gente consegue amplificar, né, isso. Então você pega ali um deficiente visual, que na época que eu entrei, conheci um garoto que chama-se, né, Júlio César. E um garoto super alegre, cego total. Não, é o Júlio César Cielo ou... Não, Júlio César. Pô, daqui da ADB. Eu entendi você falar cego, ele era cego. Ele é cego. Ele é cego. Super alegre, desenvolto ali, aí... Novinho, né? Novinho, poxa. Seu Júlio, e aí, tudo certo? E eu perguntava pra eles, né? Porque alguns a gente tinha acesso ao prontuário, mas eu sempre quis estabelecer uma relação mais olho no olho com eles ali. Júlio, você nasceu cego, né? Nasceu com deficiência visual? Não, eu fiquei cego. Eu peguei uma bactéria no olho. Mas há quanto tempo? Assim, há 3 meses. Caraca. Ele estava cego há 3 meses? Apenas 3 meses. Apenas 3 uma meses. Criança, na época, Quantos anos ele tinha? 10, 11 anos de idade. Ou então ele viveu 11 anos enxergando e depois... Poxa, aí eu com 10, 11 anos de idade... Brincando na rua. Brincando na rua. Isso, de repente, já pensou. Então, assim... e o menino conseguiu... De certa forma, superar aquilo com uma facilidade muito grande. Isso foi me fascinando, sabe? Assim, poxa, o ser humano ele é fantástico. E ali conseguir fazer com que esse menino fosse inserido dentro de uma modalidade, conseguir desenvolver as potencialidades dele nessa modalidade e fazer com que essa modalidade fosse uma mola propulsora para algo na vida dele, isso para mim sempre foi fantástico. Então, respondendo a pergunta do Heraldo, o que sempre me motivou nesse percurso é justamente poder acompanhar de perto o desenvolvimento e a evolução dessas pessoas. Então eu sempre tive como objetivo, independente se os ganhos fossem mínimos, como nós já tivemos com alguns nossos alunos, nossos atletas, às vezes com uma deficiência e uma doença que fosse degenerativa, que a pessoa às vezes, ao invés de ganhar, ia um outro desafio, uma outra coisa que se abriu na minha frente também, que eu aprendi muito com isso, porque nós somos profissionais do movimento, nós que trabalhamos com performance, a gente está acostumado a analisar as evoluções. Alta performance. Né? E às vezes, de acordo com o quadro, às vezes dá uma pequena queda para ter uma super compensação,
mas a gente não está acostumado a ver uma involução no sentido, né? um declínio no sentido físico. E você tendo contato com pessoas que têm patologia degenerativa, você acompanha esse declínio também. E em paralelo a isso, você também trabalha o esporte. Então, Cara, assim, a gente reflete muito sobre isso, eu já refleti muito sobre isso, mas independente do declínio físico, o engajamento... Performance aumenta. A performance no sentido do engajamento dele dentro da modalidade, dentro do contexto, dentro daquela vivência, vai aumentando. Isso que eu ia perguntar, cara, me surgiu uma pergunta aqui. Quando você, como profissional, você está ali trabalhando o atleta, né, a pessoa, e aí você começa a ver esse declínio, né, de desenvolvimento físico, né, igual você falou. Muitas vezes se sente incapaz, acha que tá, tipo, pô, não tô fazendo certo, sei lá, eu não... Não, porque assim, aí... Porque o normal do profissional, né, do esporte, é trabalhar justamente o desenvolvimento, a isso evolução. Que eu te falei, a gente está acostumado a ver essa evolução. Sim. Mas aí entra algo que é essencial na prática de todas as profissões, é o conhecimento. É o conhecimento, você precisa conhecer. Por isso que eu falei, trabalhar com esporte paralímpico com pessoa com deficiência não é igual ao esporte convencional. Você precisa entender, você precisa estudar a deficiência, você precisa entender a origem e aquilo que a deficiência implica sobre a pessoa. Então, é natural que a gente já saiba que vai haver esse declínio. Pode haver isso daí. E para isso a gente consegue trabalhar em outras questões, inclusive dentro das modalidades, né? Por exemplo, você pode pegar um atleta que inicie no atletismo e ele vai findar sua carreira na bocha, que é uma modalidade que o Bruno tem mais expertise para poder explicar, porque a bocha ele contempla atletas com mais um grau de severidade maior da deficiência. Da deficiência. Então, assim, você pega alguém que está no atletismo e dependendo da doença, que se for degenerativa, ele vai trocando de esporte. Ele vai ficando na bocha, ele migra de esporte. Ele não vai conseguir sustentar ele mesmo naquela modalidade, entendeu? E aí ele está perdendo tanto que ele precisa... ele não vai estar apto mais a estar por aquela modalidade. Aí, cara, eu tenho trocentas perguntas aqui, mas assim, já que vocês falaram nisso daí, só um ponto. O atleta, o aluno, né, quando chega para vocês, ele passa por todas as modalidades para ele poder ter essa vivência primeiro, ou vocês meio que fazem uma avaliação de aptidão e encaixa ele numa modalidade X e aí também depois vai fazendo isso? Também. Basicamente, a gente trabalha como qualquer outra modalidade esportiva, né, no contexto de organização. Por exemplo, a gente recebe o aluno, obviamente que dependendo da deficiência, a gente já direciona para alguma modalidade específica. Mas nós temos um grupo, uma frente que a gente está desenvolvendo, que é um grupo de iniciação. Esse grupo de iniciação nada mais é do que a gente resgatar todos os padrões motores, a gente aumentar o acervo motor do aluno, independente se ele vai utilizar isso na modalidade que é para ele ou não. Por exemplo, dentro do esporte paralímpico a gente tem as classificações funcionais e dentro de cada classificação você tem uma modalidade específica. Mas ele precisa desenvolver todas e brincar e participar de todas, como nós realizamos nos nossos festivais paralímpicos, depois os meninos vão falar um pouco ali. Mas assim, basicamente é isso, ampliar o acervo motor, ampliar a vivência motora dessas crianças, porque na maioria das vezes chega muito defasado para nós, que é pela falta de vivência, pela falta de... Não é desenvolvida, né? Exato, é a falta de oportunidade. Então assim, para finalizar esse meu raciocínio, nós existimos e reafirmando e consolidando isso que o Heraldo falou, para garantir a oportunidade da pessoa ter o acesso ao esporte, à atividade física, ao lazer, à saúde e tudo que é inerente a isso. Se vai haver medalha ou não, é uma consequência. Se ele vai chegar na seleção ou não, vai ser uma consequência. A vitória já é ele sair de casa, né, e praticar um esporte. Mas né? a partir de nós, como somos seres humanos, a gente nunca se contenta só com pequenas vitórias. A gente se alimenta de outras vitórias. Então, eu acredito que assim, é uma vitória, sim.
E dependendo do contexto familiar, dependendo do contexto de vida de cada um, é uma vitória muito grande, realmente. Você sair de casa, praticar um esporte, a família acreditar que aquela pessoa é capaz, que tem muito isso também. A família muitas vezes resguarda a família, muito. né, cara? Isso muda, não muda só a pessoa. Perfeito. Você muda o entorno dessa pessoa, então você muda primeiro. O primeiro impacto é na própria família, depois o segundo impacto, quando ele está na escola, é o ambiente, a comunidade escolar. O terceiro impacto é na sociedade, ali no seu bairro, na sua rua, na sua igreja, enfim, o ciclo social dessa pessoa começa a enxergar essa pessoa pelos seus talentos, suas potencialidades. Ele deixa de ser a pessoa com deficiência no sentido de que a sociedade não enxerga mais ele só como fulano cadeirante. E que são os estigmas que acompanham a pessoa com deficiência. Cego. Eu vou falar aqui uma frase cego. assim que é até mal vista aqui agora, mas no programa do Jô Soares tinha 2 comediantes muito antigos, eu acho que vocês não vão lembrar. Eu gostava de assistir muito Jô Soares. E tinha 2 comediantes que foram lá e tinha a história do Joseph Kline. Ah, eu lembro. Um peso para o papel. Um peso de papel. E aquilo lá me marcou muito, aquela história. Porque o cara foi ficando, no meio da história, ele foi sofrendo acidentes, ficando defeituoso, até no fim ele vira um peso de papel. E aquilo, pra mim, essa mensagem, cara, ficou muito pesada pra mim. Porque, às vezes, na sociedade, tem muita gente, por preconceito, vê o deficiente como um peso. Sim. Um peso de papel. E isso para o deficiente, cara, realmente acaba se tornando um peso. E ele acaba se vendo como um peso. E essa parte do esporte, não tirando as instituições, pelo amor de Deus, as instituições é essencial, primordial, fundamental. Mas o esporte parece que traz um tanque de oxigênio muito grande para o deficiente. Com certeza. E ele para de se ver como muita gente, muito preconceito na sociedade como um peso de papel. O trabalho que a gente faz de desenvolver as potencialidades dentro do esporte, ele só é possível porque, na maioria das vezes, essas pessoas passaram pelas instituições de reabilitação, que elas fazem um papel fundamental. Eles precisam passar para poder chegar mais, não vou falar aptos para fazer o esporte, não é isso, mas para eles terem mais aceitação, para eles conhecerem si mesmo como deficientes. Tem pessoa que nasceu com deficiência. Tem pessoas que adquiriram. E aí? A pessoa que adquiriu é bem mais complicada, acredito eu, né? Porque ela já todos experimentou. Teoricamente, sim. Então, o Léo fala uma coisa muito verdadeira e muito importante. Ele fala que a pessoa, que quando ela chega na reabilitação, por algum motivo, ou que ela, por exemplo, sofreu um acidente e está com uma deficiência, ela chega na reabilitação desacreditado. Ela chega na reabilitação, poxa, o que eu vou fazer aqui? É isso, né? E ela sai de lá já reabilitada, ou não sai, mas continua fazendo o processo, e ela sai de lá, vê diferente. Quando ela chega para o esporte, ela não chega desacreditada, ela chega para ser acreditada. É diferente, ela chega para mostrar o seu potencial. Perfeito. Essa fala é uma fala que, assim, é primordial, uma fala que a gente tem que colocar essa fala num pedestal. Como é que é mesmo o nome da menina lá, a nadadora? Isabel. Eu vendo ela falar, né, que ela tinha vergonha. Exato. Na escola. Ela escondia a mão. Ela escondia a mão. E a menina virou uma atleta de natação, ganhou medalhas, né? Perfeito. E ela não tá mais, né? Mas ela foi atleta da seleção. Ela treina com e hoje em dia é nutricionista. Formada. Atua na área e é atleta ainda. Justo. E eu vou falar uma coisa que você acha que você não sabe. Ela é atleta do CIDEP agora. Agora é atleta do CIDEP agora. Então, tipo assim, uma menina que tinha vergonha. E assim, eu vou até dar uma dica para você. E assim, eu me limito em falar da minha atuação como profissional de educação física nesse contexto de organização estratégica do esporte paralímpico e o que resulta. Mas essa vivência da pessoa com deficiência, poxa, vou até dar uma próxima dica de entrevista. Pode chamar o Márcio, o André, fazer uma entrevista com eles. E assim, totalmente informal. Por quê? Quando a gente escuta da pessoa com deficiência, é diferente, porque você vai perceber que as vontades, os desejos, as limitações é igual às nossas. É igualzinho. Eu, desde 2012 até aqui, esse contato contínuo
pessoas com deficiência, eu já não enxergo mais a deficiência, de verdade, eu não enxergo. Hoje, para mim, uma cadeira de rodas é algo tão normal como uma pessoa andar sem a cadeira de rodas. Sim. Para mim. Uma pessoa com deficiência patins, visual... né? Você olha, vai ver uma pessoa mais com patins. Nós fomos viajar mobilidade. semana passada, como eu disse, e eu lembro que uma pessoa ainda falou assim, nossa, mas deve ser muito difícil viajar. Poxa, gente, eu, Bruno... Com essa turma, né? Com a galera deficiente visual. Bruno, qual foi a dificuldade nossa? Zero, cara. Eu vi vocês na praia. Foi zero, dificuldade zero. Fazendo castelinho de areia, anjinho na areia. Caçar conchinha com os alunos, com os atletas, não é? Sim, então assim, dificuldade zero. Então eu acredito que é muito importante essas ações, e até te dou essa dica para convidar esses dois, que são fundamentais aí para a sociedade poder entender que tá tudo certo. Obviamente eles têm as lutas deles, que por isso que eu falo, eu me resumo falar da minha atuação. As lutas da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência ela precisa falar. Eles são protagonistas e eles têm esse lugar de fala. Tem mais propriedade, né? Lembrei de uma dificuldade agora, que vocês vão rir. Do atleta que entrou no quarto depois de 2 dias. Ele falou assim, gente, ajuda eu a arrumar a TV lá, eu não tô conseguindo encher novela. Ele não conseguiu, porque não tinha acessibilidade na TV, ele não conseguiu colocar no canal para assistir novela. Então é uma dificuldade que tem ali. Mas olha que dificuldade que é essa. Mas ele era atleta do quê? Do goalball. Deficiente visual. Então, deficiente visual não tinha acessibilidade. A TV não tinha acessibilidade e ele não conseguia ver o que ele estava fazendo. Pô, que sacanagem, 2 dias sem E ele queria assistir a novela dele, entendeu? Exatamente. Então, assim, para nós assim, é muito tranquilo poder falar disso e poder observar os resultados que a gente gera, que não são somente as medalhas. Sim. Né? E eu fico muito feliz e sou muito contente na minha atuação profissional poder entrar na vida das pessoas nesse contexto e de alguma forma você falar assim, poxa, olha que legal, conseguimos melhorar isso aqui. Então eu acredito que o combustível diário nosso é esse, né, do Enquanto Se Dep, e é o que faz a gente querer crescer cada vez mais, que faz a gente consolidar cada vez mais a nossa ação aqui no município, que faz a gente buscar cada vez mais com a iniciativa privada e junto com o poder público, e a gente poder mostrar para eles que essa união de terceiro setor, poder público e iniciativa privada é algo que dá muito certo. É parte da engrenagem. Faz parte de uma engrenagem que funciona, que dá muito certo. Então, todas as empresas que nós somos parceiros, né? Tem a Ferreiro, que é uma empresa grande parceira nossa, a Alcoa é uma empresa grande parceira nossa, entre outras empresas, o Hospital de Olhos Donato, que é uma empresa que é muito parceira nossa, principalmente do Goalball, o Hospital da Unimed também, que é uma empresa muito parceira nossa, principalmente nas frentes do Desafiando Limites. Então, se a iniciativa privada conseguir perceber que não é só o esporte, né? E nessa conversa eu acredito que você pode perceber que o esporte ele é algo ali que é um motivo principal, uma ferramenta. Porém, cada pessoa que está inserida nesse contexto, e a gente garante com que ela pratique com qualidade as suas atividades, ela vai brilhar sim no esporte, mas ela vai brilhar na vida, ela vai brilhar na sociedade, e cada pessoa dessa, ela de forma positiva contamina várias pessoas que estão ao seu entorno e ela passa a ser uma multiplicadora dessa ideia e acaba afetando várias pessoas. Como você disse, às vezes a pessoa acorda de manhã, poxa, meu Deus do céu, reclama disso, daquilo, ai, porque tá chovendo, isso. E às vezes quando passa a ter contato com algumas pessoas que através do esporte mostram que poxa, eu tenho dificuldade também, mas eu tô tirando de letra isso, como esse garoto que mostrou pra mim, poxa, eu tô cego há 3 meses, eu tô brincando, tô rindo, tô feliz. Não que todo mundo tenha que ser assim, mas é uma lição muito grande que dá pra gente. Então, assim, e outra coisa também, que os meninos, eu tenho certeza que vivenciam isso, então, eu não me recordo de reclamar da vida ou de nenhuma situação, principalmente depois que eu entrei dentro desse contexto. Você não tem nem propriedade para reclamar, nem pega né? para reclamar. Não tem, e assim, né? A gente vê, por exemplo, as dificuldades, a gente não fica parado naquela dificuldade assim, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos parar aqui. A gente não vê isso. A gente foca na dificuldade, mas foca para resolver ela. Porque a gente sabe que depois dela vai ter outra.
E depois vai ter outra, e a gente vai indo, a gente vai galgando. Se a gente parar na primeira, a gente não continua. Que é difícil, né? E a gente falando aqui, o Heraldo pode falar muito bem isso. Poxa, olha que ideia legal, que projeto bacana, que iniciativa super legal. Todo mundo apoia? É todo mundo que torce a favor? Muitas vezes a gente encontra muitos desafios. Às vezes a gente tem que explicar o óbvio para que as coisas possam acontecer. Então, não é tão simples assim. E se as coisas estão do jeito que estão, é graças ao empenho 1000% do Heraldo, do Bruno, meu e de outras pessoas que vão somando, a diretoria do CIDEP e outras pessoas que foram agregando, né? Aí a gente entra na parte que a gente criou o CIDEP, que a gente precisou, porque a gente entendeu que a gente expandiu muito e como pessoa física, a gente não tinha mais braços para abordar. Sim. Limitado, a gente era totalmente limitado. Porque o que acontece? Quando o Bruno voltou... Eu ia entregar aqui meu celular para produção, porque eu tinha um monte de pergunta aqui, mas deixar o Léo falar aqui, ou o Bruno falar, eu fui vendo aqui e já responderam um monte de perguntas. Aí isso demonstra bastante para vocês verem que, além de professor, diretor, o cara é palestrante. Em off, o apelido dele é Palestrinha. Mas eu vou fazer uma pergunta agora para a fada madrinha. Acabou apadrinhando os dois aí, trouxe os dois. Assim, na quinta pergunta, ó, tem 15 perguntas, estou na quinta, porque já pulou um monte aqui que eu fui ver. Qual história inspiradora você lembra? Guarda essa pergunta, que aí eu vou voltar uma outra aí. Qual história inspiradora você lembra que gostaria de compartilhar, né, sobre algum atleta ou participante do CIDEP? Pergunta difícil. Porque tem várias. Porque tem inúmeras histórias. E são histórias inspiradoras. Uma que te marcou. Vê uma que te marcou, que te emocionou. Tenta puxar aquela emoção igualzinho que você teve no encontro de fim de ano do CIDEP, lá no restaurante, lá que você acabou ficando mais animado. Mais emocionado. Né? Busca uma história inspiradora dessa. O Leonardo falou do Júlio César e da história dele. E a história de um grande parceiro dele não era muito diferente, que é a do Fernando Narciso, né? Que é um grande atleta que participou com eles agora no regional. E são meninos, eu estou falando assim, porque eles se encontraram através do esporte. O esporte faz com que eles tenham uma nova possibilidade, o encontro que eles têm. Eles acreditam que eles, posso fazer esporte, posso jogar golbol, posso jogar futebol. Então, assim, são grandes histórias que nos inspiram. E o Fernando, o que acontece? O Fernando, próximo ali da faixa etária do Júlio também, dentro da sua residência. Sabe esses, como é que chama esses negócios de vidro? Coloca bala? Não, pote, bomboniere. De vidro. Ele pegou essas bombas, acendeu, colocou dentro do frasco e tampou. Esse pó de vidro estilhaçou, onde perfurou seus olhos, né? Caramba! Hoje utiliza a prótese. Isso numa brincadeira de criança. Uma brincadeira de criança. Jamais ele teria... Ele tinha 9 anos. 9 anos de idade. 9 anos de idade. Esse menino chegou na instituição de reabilitação desacreditados. Leonardo lembra muito bem disso. E esses meninos, né, eu falo na oportunidade, se encontraram no esporte. E eu me lembro certinho, numa oportunidade, o Leonardo estava comigo. Leonardo, eu lembro certinho, Leonardo perguntou para ele: você gostaria de voltar a enxergar? E ele falou: não. Não? Exatamente. Por quê? Porque as possibilidades que ele teve e tem, sendo deficiente visual, através do descobrindo o esporte, mas foi muito grande, enriqueceu a vida dele, esse garoto. Né? Como enriquece todos os nossos alunos, eles são contemplados ali através do esporte, coisa que eu tenho certeza que eles valorizam muito hoje. Talvez se eles não passasse por isso, talvez não valorizasse o esporte, não valorizasse a mãe, não valorizasse o pai, não valorizasse a pessoa que está junto com ele, o dia a dia, a casa, a alimentação, enfim.
Então hoje eles valorizam essa questão. Eu ia fazer uma pergunta para vocês agora, mas eu acho que quem é apto a responder isso é algum deles. Com certeza. Porque às vezes essa resposta dele, será que ele se enxerga agora, né? Não usando o trocadilho, mas será que ele se enxerga agora como no paradesporto, né? No esporte, como não só um número, mas sim um participante. Um ator principal, um protagonista. Principal. Porque nós, né? Exato. Nós, quando a gente entra no esporte normal, a gente é só mais um número, né? Mais um aluno. Agora, quando você é num esporte paralímpico, ele não é só mais um aluno. O cara, ele consegue ter um destaque maior. Eu acredito que isso se dá também, e aí volta o que a gente falou lá atrás, é o perfil das pessoas que trabalham com esporte paralímpico. Porque, além de trabalhar o desenvolvimento esportivo, a gente enxerga e valoriza a história de cada um. A gente se preocupa mais em saber absorver a história de cada um. Então, realmente, a gente enxerga cada pessoa ali como única. Não sei, diferente se a gente chegar ali dentro de uma modalidade coletiva, vai chegar ali 30, 40 alunos, sim, você não sabe o que ele passou em casa, não sabe qual é a história dele. Eu falei isso porque meu filho está na escolinha de futebol. E aí, na escolinha de futebol dele lá, eu vejo, tem 20 crianças. Às vezes forma lá 5 times. E aí o professor tem aquela dificuldade de ficar trocando, na hora que você vê tem sempre a panelinha. Aí o restante é completar time. Só que toda vez que eu vejo com vocês lá no CIDEB e tal, não é que é mais um jogador, mais um aluno. Ele é um atleta. Ele é o aluno. Ele é o aluno, ele é o atleta. Ele é único para nós. Ele tem a mesma atenção que o outro que está se destacando. O que está se destacando menos, ele tem a mesma atenção, tem a mesma dedicação para ele evoluir, chegar num alto rendimento igual o outro. Então, isso é o que sempre me cativou, me colocou brilho nos olhos de ver, entendeu? E é o que eu sempre fiz questão de estar junto com vocês, assim, torço muito para cada vez aumentar isso, porque não tem essa diferenciação, realmente todo mundo junto. Não, vamos lá, que ele consegue, você consegue também. Perfeito. E isso que você falou, e aí o Heraldo já tomou o posto de entrevistador, eu vou tomar o posto de diretor aqui. Você pode organizar, tem o Marcos, tem o Fernando, tem o André. É uma continuação dessa conversa que vai enriquecer muito, escutar dessas pessoas, da Isabel, enfim, né? De cada um, eu acredito que puxa um gancho muito importante dentro de tudo isso que a gente está falando. Nós estamos falando com pessoas que trouxeram a proposta, pessoas que fizeram a proposta crescer, consolidaram e criaram o CIDEP. Beleza, então nós garantimos as estruturas, mas realmente o que realmente reverbera isso dentro de cada um, eles são as melhores pessoas para poder tá falando isso. Não, aqui. Isso realmente já está na nossa lista, né? Do lado dos afazeres. Voltando àquela pergunta lá atrás que eu fiz, quando surgiu a necessidade de construir o CIDEP? Foi quando vocês já estavam dentro das instituições e falou, não dá pra gente estar em todas, trabalhando uma aqui, depois troca de horário, vai na parte da tarde na outra e não sei o quê. Vamos montar o nosso espaço para que a gente consiga trazer os atletas de todas para cá, para a gente ter uma concentração maior. Quando que... Na verdade, a base nossa ela é a mesma até hoje. E aí, meu amigo Nômade, o que você está achando do bate-papo até agora? Deixa aqui nos comentários. Bom, você já viu que o pessoal do CIDEP tem muita história e muita bagagem. Então a gente dividiu o vídeo em 2 partes. E a segunda parte a gente vai soltar na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite. Então ative as notificações e até lá!